Uma coisa fundamental para você desenhar qualquer personagem é você saber como a figura reage. Eu vou explicar basicamente algumas noções simples daquilo que eu falei nos outros vídeos sobre taquigrafia visual, mas aqui no caso, anatomia. Para como você começa um, um personagem, uma ação. Existe uma taquigrafia que você coloca coisas simples primeiro e depois você começa a desenvolver o resto do personagem, seja ele um personagem simples ou um personagem complexo. Esse aqui eu vou desenhar mais até. Então, para desenvolver, por exemplo, um rosto humano, eu uso algumas técnicazinhas assim que eu sei lá, acho que eu sempre fui um cara meio. Eu gosto de inventar as coisas, sabe? Às vezes eu tentava fazer aquelas técnicas que você aprende em livro, de dividir, e pãs, né? Pô, mas não funcionava pra mim, meus personagens ficavam tudo torto. Eu pegava, olhava no espelho de frente, ficava feio, tudo torto, um olho aqui, outro ali. Falei, mas pô, eu alinhei o personagem, por que que tá desse jeito? Por isso que é importante a gente fazer um estudo pra gente ver como que o nosso traço se adequa àquilo, tentar achar a linha perfeita pra gente, entendeu? Uma coisa, talvez eu possa estar ensinando isso pra você, mas talvez não funcione pra você, talvez tenha o seu próprio jeito de desenhar. Então são várias formas assim, que é importante você, por isso que é importante sempre estar estudando. Mas eu vou mostrar pra você aqui basicamente o jeito que eu crio um rosto humano. Eu faço o seguinte, eu começo com uma curva. Essa curva seria da sobrancelha até a ponta do nariz. Tá aqui. Sobrancelha, ponta do nariz. Daqui até aqui tem duas unidades de medida. Essas duas unidades você pode colocar para cá, tem que ter basicamente a mesma forma, certo? Aí vamos desenvolver essa anatomia aqui. Aqui a gente coloca meio tubo, imagina um tubo, você corta ele no meio, certo? Você tem essa figura interna. Então, essa figura interna a gente coloca, vai ser assim, certo? Daqui a gente já começa a fazer um olho. A gente cria uma cápsulazinha aqui no meio, ó. No meio dessa figura a gente coloca uma cápsula, tá? Tipo uma cápsula. Cápsula de comprimido que você toma. Você bota uma cápsula aqui. Essa cápsula, você cria o olho, tá vendo? Pronto, papum, criei o olho e detalhe, ele ficou alinhado dentro da cavidade orbicular. Se você estudar anatomia, você vai ver todos esses termos difíceis assim. Por exemplo, a cavidade orbicular é isso aqui, ó. É aqui que o olho encaixa. Agora aqui a gente faz o quê? Usando, tá vendo? Ó? A gente desce, faz uma setazinha. Essa seta, você basicamente cria o nariz. Tem um livro sensacional. É um livro da. Tá aqui, achei. Da Louise Gordon, Desenho da Cabeça Humana. E ele explica várias coisas bacanas, coisa que eu vou explicar nesse vídeo aqui rapidinho. Um vídeo basicamente para você pegar uma taquigrafia visual. Deixa eu procurar aqui. Tem uma coisa bastante interessante que ela fala para você desenhar nariz. Que nariz é uma coisa meio difícil de desenhar, mas está aqui. Isso aqui, ó. Ela bota um feto de sexta semana para você entender
como que você desenvolve o nariz e o lábio. Os lábios... Tá vendo como tá tudo entrelaçado? É um livro altamente recomendável. Eu não sei, essa minha edição é um pouco antiga, mas dá uma procurada. Lewis e Gordon, o desenho da cabeça humana. Voltando para o meu desenho aqui, basicamente eu tenho esse esquema aqui. E eu particularmente acho fácil de fazer. Mas se você colocar aqui, ó, tá vendo? Essa figura aqui que parece uma adaga. Uma adaga. Adaga, não adágua. E aí você vem no livro da Louise Gordon. Ela tem uma forma interessante aqui, ó. Você faz a narina, você desce, que é aquela... Cria tipo um bonequinho assim, ó. Se você botar uma cabecinha aqui, vira um bonequinho. É interessante como isso funciona. Ó, rapidinho, vai. Aqui você insinua. Basicamente você já definiu o contorno da boca, do lábio superior. E você já tem basicamente o nariz feito, ó. Anatomia, por isso que é importante a gente estudar anatomia. Aqui não esquece da cápsula. Você coloca a cápsula aqui e você já automaticamente desenha o nosso olho aqui, certo? E fica, ó, ele fica redondinho aqui e aqui. É engraçado como funciona essa técnica. Tem os loops. Você acaba fazendo alguns loops. Quem criou bastante loop foi o Andrew Loomis. Tem desenho da cabeça... Não, não Andrew Loomis não, o Bernie Hogarth, desenhista do Tarzan. É o cara que é considerado o Michelangelo dos quadrinhos. Esse é um cara sensacional para você procurar. Deve ter alguns vídeos dele que tem... Tem vídeo até, né? O YouTube é uma maravilha, né? Na minha época não tinha isso. Então basicamente está aqui. Você acaba criando um rosto, que a anatomia é a coisa fundamental para você criar um personagem e dar credibilidade. Você pega esse quadrado aqui que eu criei, tá vendo? Lembra disso, certo? Você divide no meio. Aqui é o lábio inferior. Aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente. Ó. Minha barba atrapalha, mas se você fizer isso em casa, você vai ver que o lábio inferior fica exatamente no terceiro quadradinho aqui, ó. E aí, esse terceiro quadradinho, o resto é queixo. E você acaba criando um rosto de uma maneira fácil. Lembra sempre de dividir por crânio o ser humano. Que é interessante isso, cara. Divisão por crânio, ao invés de você dividir por cabeça. Isso daqui... Agora uma coisa também chatinha de desenhar, que é um... Vou dar uma técnicazinha bacana aqui, é a orelha. Eu já expliquei isso para um monte de gente, mas eu vou explicar de novo aqui. Vamos desenhar a orelha, então. A gente vai desenhar, ao invés de desenhar a orelha, a gente vai desenhar um pato, certo? Ó. Vamos lá. A gente põe a cabeça do pato aqui. Imagina o patolino, certo? Aqui o bico do pato, tá vendo? Ó, vou até botar um olhinho aqui só para você entender. O pato de perfil. Cabeça do pato, você bota o olhinho aqui, aqui o bico, aí aqui você vem e você faz o corpo do pato, tá vendo? Tá vendo a asinha dele? Tipo esses patos que você coloca pro nenê brincar na banheira. Tá aqui, ó, certo? O pato. E aí o que você faz aqui? Você faz só completar a orelha, você só vir aqui completar a orelha, tá vendo? Quando eu descobri isso, eu fiquei que nem um retardado olhando no metrô, as pessoas passando e eu ficava olhando a orelha delas, assim. Pô, mas todo mundo tem isso na orelha.
o pato. E é engraçado que anatomicamente fica perfeito, porque aqui é o trago, o lóbulo, a hélice e a antihélice. Não sei se eu me confundi na antihélice. São termos técnicos que visualmente você não precisa aprender. Mas basicamente a gente tem uma orelha aí, entendeu? Bonitinha aqui, ó. E rapidinho de desenhar, ó. Pá, desenho o pato. E basicamente você mata a orelha. A gente tem mini formas no rosto, mini formas em todo, assim, em todo o corpo. E a gente tem que procurar isso para fazer aquele negócio que eu falei, taquigrafia visual. É um negócio que você às vezes vê e aí você lembra de toda a anatomia. É tipo, é como se você desenrolasse um barbante. Uma coisa vai puxando a outra. Um, acho que são as sinapses que a gente tem no cérebro, né? Uma vai conectando na outra e aí você tem o que os monges tibetanos chamavam de iluminação. É legal, quando começa a fluir desse jeito, é uma coisa sensacional. Aí a gente bota uma sombrinha aqui. Espero que vocês consigam usar isso.